paz, amém? Em nome do Senhor Jesus. Curve sua cabeça, só. Espírito Santo, em nome de Jesus, nós somos gratos à tua presença neste lugar. E que tu continues, amado Espírito Santo, a nos edificar. Que tu continue a conduzir nossas vidas como tem conduzido na luz da tua palavra. Oh Espírito Santo, e nesta manhã nos edifica e nos faça crescer. Tudo que for necessário, amado Espírito Santo, a remover da nossa mente, do nosso entendimento, tudo que for necessário para abrir nossa visão, tudo que for necessário, amado Espírito Santo, para cooperar com a edificação, com o crescimento, em nome de Jesus, amado Espírito Santo, tens a total liberdade. Tu és aquele que foi verdadeiramente enviado para nos ensinar, para nos guiar, nos ensinar, nos instruir, nos edificar e nos dar o crescimento como corpo de Cristo e como igreja. E estamos aqui, amado Espírito Santo, como ministro do Evangelho, estamos aqui como corpo de Cristo, para sermos de fato edificados, para de fato crescermos no conhecimento de Cristo e na sua soberana graça. E só tu, querido Espírito Santo, é capaz de fazer isso. Só tu és capaz de nos conduzir, só tu és capaz de nos levar, só tu és capaz de nos dar, só tu és capaz de fazer infinitamente mais do que pensamos e do que pedimos. Só tu, amado Espírito Santo, hoje pode verdadeiramente fazer. Espírito Santo, abrir os nossos olhos, como diz a palavra do Senhor nesta manhã, que aquilo que os nossos olhos não viu, aquilo que verdadeiramente os nossos ouvidos não ouviu, aquilo que não subiu ao coração, querido amado Espírito Santo, não despida verdadeiramente, não venha nos despedir nesta manhã, antes que os nossos olhos vejam, antes que os nossos ouvidos ouçam, antes que verdadeiramente suba ao nosso coração aquilo que tu preparaste em Cristo nesta manhã, para os herdeiros da salvação, para o corpo de Cristo, para a igreja do Senhor Jesus, para a menina dos seus olhos. Amado Espírito Santo, de ti nós dependemos, não podemos sair daqui nesta manhã antes que de fato nós possamos experimentar a boa, agradável, a perfeita vontade do Senhor nesta manhã, o que tu preparaste para nós, para esta manhã. Em nome de Jesus, nós precisamos de ti, dependemos de ti nesta manhã. Que em nome de Jesus, que tu possas verdadeiramente, diante da tua sabedoria, do conhecimento, do discernimento, da revelação, tu possa nos levar a verdadeiramente enxergar e caminhar na luz da tua palavra e desvendar as riquezas, o tesouro que nesta palavra está para nossas vidas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, querido, amado, companheiro, amigo, Espírito Santo, em nome de Jesus, dependemos de ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Sem amado, sem essa pessoa linda e maravilhosa, né? Pessoa do Espírito Santo, jamais podemos chegar a lugar nenhum. Tudo em nossa vida fica normal, é normalizada. Abra sua Bíblia em Hebreus. Hoje, amados irmãos, nós temos falado muito, né? Como nós estamos sobre uma campanha de família, uma campanha aí financeira, amém? Como estamos aí
em uma caminhada de conquista e de realizações, né, buscando verdadeiramente viver o que Deus tem preparado para nós em Cristo Jesus. E hoje nós vamos falamos de oração, falamos de jejum, né? Falamos da palavra de bênção e maldição, né? Falamos da declaração da palavra, o importante de viver uma vida, né, profetizando, declarando a palavra, a importância, o poder da palavra, né, que sai da nossa boca, segundo as Escrituras, usando a arma espiritual, né? Como disse Paulo, né? As armas da nossa milícia não são deste mundo, elas são espirituais, poderosas em Cristo para destruir, né, e aniquilar toda sofisma e toda ação maligna, né, do maligno contra a nossa vida. Abre em Hebreus, e hoje nós vamos falar de anjos. Hebreus capítulo 1, versículo 14. Amados, anjo ele não foi criado para ser adorado, para ser reverenciado, viu, amado? Os anjos ele tem o seu propósito definido no mundo espiritual. No reino de Deus, os anjos, né, é um grande, um soberano exército, a qual cada um tem funções a fazer, né? E a Bíblia fala muito, né, sobre anjos mensageiros, anjos, né, anjos guardiões que nos guardam, que nos protege, né, todos os dias, e anjos também da guerra, anjos da batalha, né? Anjos da batalha. E nós vamos falar um pouquinho a respeito disso, porque isso é uma arma, né? Como é que se diz? É mais uma arma do Senhor, mais um privilégio, mais um benefício do reino do Espírito, mais um benefício da palavra de Deus, para nós termos e conquistarmos e vencermos as nossas batalhas. E muitas vezes, amado irmão, por falta de conhecimento, a igreja perece, o povo perece. Por quê? Porque ela não entende como que funciona o mundo espiritual. Ela não compreende quais as armas que ela pode lutar, o que ela pode, qual o recurso que a Bíblia dispõe verdadeiramente, né, como armas, né, como meios de a gente conquistarmos e nós vencermos a nossa batalha. Então, falar de anjo hoje, eu quero falar de conquista também. Os anjos à nossa disposição. À nossa disposição. Vamos lá, Hebreus 1, 14. Portanto, vamos lá. Vamos lá no versículo 13, só para a gente cumprimentar o que eu venho falando. E ele nunca disse, nenhum de seus anjos, sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe os seus inimigos ou exponha debaixo dos seus pés. Anjo não é Jesus, só Jesus é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, de toda adoração. Só Ele se assentou no trono, não tem ninguém assentado no trono a não ser Cristo, à destra de Deus Pai, né? E somente debaixo dos pés de Jesus foi que foi colocado os principados, as potestades, os dominadores, os malignos, né, deste mundo. Foi debaixo dos pés do Senhor Jesus, não debaixo mais dos pés de ninguém. E também Jesus colocou debaixo dos pés da igreja. Então anjos não é para ser adorado, como muitas religiões, como muitos aí fazem, adoram, reverenciam anjos, adoram anjo, oferta para anjo, faz trabalho a favor de anjo, trata anjos como fosse Deus. Não é Deus. Ele é um ser angelical, servo do reino de Deus. Foi criado para servir a Deus, o seu reino, para fazer a sua vontade, cumprir o seu propósito e a sua vontade na terra. Então, o que diz aqui a palavra no versículo 14? Portanto, os anjos são apenas servos, espíritos enviados
para cuidar daqueles que herdaram a salvação. Deus está falando da igreja. Deus está falando de mim e de você. Os anjos foram criados também como servos de Deus para cumprir o seu plano, o seu propósito, e para servir os herdeiros da salvação. Quem são os herdeiros da salvação? A igreja, eu e você. Você tem noção, irmão? Você tem um exército à sua disposição e você não sabe? Você acha que Deus só enviou os seus anjos para guardar você, a sua entrada e a sua saída? Não. Tem anjo de guarda e tem anjo mensageiro que pode te trazer mensagens espirituais. Além do que o Espírito Santo revela, anjos podem trazer mensagens para você e também, entendeu? Ele pode entrar na guerra, anjos guerreiros de batalha, que podem te ajudar nas suas conquistas, que podem estar à disposição nas suas conquistas. Eu vou dar um exemplo de uma experiência pessoal com Deus. Eu estava na casa de uma família, orando pela família, ministrando com a família. De repente o filho dela se levanta diante de mim, porque ele não queria ouvir a palavra de Deus, ele não queria saber de crente, não queria saber das coisas de Deus. Ele se levantou diante de mim e saiu da minha frente e foi embora. E a mãe dele ficou muito preocupada, porque toda vez que ele vai para a rua, principalmente aquele horário que nós estávamos, ele ia beber, encher a cara. E depois a família toda ficava com medo. Por quê? Porque depois que ele saía para beber, encher a cara, quando ele voltava um endemoniado, quebrando tudo dentro de casa, batendo com violência com as irmãs. Porque ele era o único irmão, o único homem, e tinha 4 mulheres lá. E ele batia e quebrava tudo. E as irmãs olharam para mim, aquela senhora olhou para mim assim, disse assim: aí pastor, me desculpa, ficou constrangida. O que vamos fazer? Nós trouxemos o Senhor aqui justamente para orar por nós, pela família, mas principalmente por ele. Me desculpa dele não querer oração e ignorar o Senhor desse jeito, embora ser mal educado, embora desse jeito. Eu disse para ela naquele momento, o Espírito Santo rapidamente colocou no meu coração. Rapidamente o Espírito Santo colocou no meu coração: ora agora e pede para os anjos ir buscar ele e para trazer ele. Na hora, irmão, eu falei: irmão, fique em paz, em nome de Jesus, nós vamos orar agora, e os anjos do Senhor vai ao encontro dele, e vai trazer ele aqui, e nós vamos orar por ele. Fique em paz. Irmão, não demorou 10 minutinhos, 15 minutinhos. Quando nós estávamos orando, ele, dentro de casa. E aonde ele se assentou, da onde ele saiu. E sabe o que ele falou? Pastor, ore por mim. E sabe, depois do que orar por mim, Deus libertou ele do alcoolismo, de toda a condição que ele estava vivendo, endemoniamento que ele tinha, aquela agressividade. 2 anos que eu passei no local, nunca mais aquele menino bebeu, colocou bebida alcoólica na boca e nunca mais teve problema de agressão dentro de casa. Os anjos trabalham a favor da igreja. É que nós, às vezes, muitas vezes, irmãos, criamos como é que se diz? Uma conduta emocional de beleza dos anjos. Ai, meu anjinho bonitinho, gatinho, grandinho, ele está. Você vê muitos anjos aí, colocado nas casas, pendurado ali, todo pintadinho, cabelinho enroladinho, olho azulzinho, outros têm olho verde. Não tem nada disso. Anjo não é para ser adorado, não é para ser nada. Não é para ser adorado, ser idolatrado, nada.
Anjos foi criado para ser servo do Deus Altíssimo, para cumprir o propósito do qual Ele criou os anjos, que é para servir a Ele e a sua igreja. Amém? Vamos lá na palavra de Deus, lá em Êxodo 23. E sabem por que, irmãos, eu estou ministrando essa palavra hoje, falando de anjos? Porque eu estava orando essa semana, buscando ao Senhor, e de repente o Senhor me deu duas coisas para mim estar como meta por esses dias, orando, buscando do que Ele quer fazer realmente na igreja, diante dessa campanha, diante de todas a caminhada da igreja. Duas coisas o Senhor disse: você precisa aprender a respeito disso. Você precisa entender mais o mundo espiritual. Pegue um período de oração por você e comece a orar sobre as coisas espirituais. E o Espírito Santo falou para mim: ore por você, ore para cada vez mais eu possa abrir os teus olhos espirituais, para que eu possa cada vez mais abrir a visão. E Deus falava sobre os dons espirituais. E Deus me levou aos dons espirituais ali, e me levou ali ao conhecimento ali, questão dos anjos, de que você precisa saber mais das coisas espirituais. Você é um líder, você é um servo do Senhor, você precisa saber, a igreja precisa saber do que eu posso fazer e por intermédio do que eu possa fazer. E eu quero te mostrar para você um caminho poderoso que você vai viver, que você vai viver por esse tempo. Então, amados irmãos, é mais um benefício, mais uma preocupação de Deus, mais um zelo de Deus de nos trazer, mais uma atitude de amor de Deus de dizer: vocês precisam aprender como que funciona o mundo espiritual, para que na vida de vocês possa funcionar coisas que eu tenho prometido, que estão bloqueadas, que estão travadas no mundo espiritual, por causa do entendimento que vocês não têm, da compreensão que vocês não têm, e daquilo que vocês não estão conseguindo enxergar no mundo espiritual, e como se comportar diante das circunstâncias, como lidar com as circunstâncias, o que fazer diante das circunstâncias, que arma, o que utilizar diante das circunstâncias, para que Deus possa fazer. Lá em Êxodo capítulo 23, 20. Diz assim: olha o que está escrito aí no título: promessa da presença do Senhor. Vejam, eu enviarei um anjo à sua frente para protegê-los ao longo da jornada e conduzi-los em segurança ao lugar que eu lhes preparei. Sabe por quê, irmãos? Que conforme nós estamos caminhando, como nós temos visto, nós estamos sobre uma guerra, sobre uma batalha espiritual. E nós precisamos, às vezes, disso, falar com o Senhor. Sabe o quê? Usar isso aqui: Senhor, ordena, Senhor, os teus anjos guerreiros, poderosos, ao meu respeito, até antes de sair de casa, e prepara o caminho, aquele que o Senhor reservou para mim chegar. Hoje, a cada dia, você tem um caminho a chegar a cada dia. Você quer chegar num lugar a cada dia, não é assim? Você quer ter êxito em cada situação, em cada dia, E para isso, irmãos, nós precisamos atentar para o mundo espiritual. Estamos sensíveis à voz de Deus, aprendemos na palavra o que é capaz. Por quê? Porque de repente, irmão, nós caminhamos e a nossa vida fica improdutiva e a gente fica frustrado, a gente fica decepcionado por nós mesmos, muitas vezes porque as coisas não estão funcionando, o porquê que não está funcionando, o porquê essa coisa não consegui chegar até lá, o porquê que eu pedi para o Senhor e não aconteceu hoje, no dia de hoje, e a gente não temos noção do que está acontecendo.
A gente está olhando no mundo, aqui, ó, no mundo físico. Nós estamos olhando só no mundo físico, só na circunstância, como Pedro, olhando só para a revolta do mar, mas nós não estamos entendendo o que de repente aquela manhã o Espírito Santo quis dirigir para você, falar com você, quando você levantou e nem deu ouvido para ele. Como a gente quer viver como cristão, irmãos, se a gente não temos tempo de ouvir já pela manhã a voz do Espírito Santo, do que ele vai dizer para nós sobre aquela manhã. A gente não tem uma orientação de orar e dizer: Senhor, me dá uma palavra hoje, aquela palavra que edifica, sabe aquela palavra que só o Senhor tem, que vivifica, só aquela palavra que edifica, aquela palavra que me traz conhecimento, sabe aquela palavra de orientação para o dia de hoje, Senhor, porque eu não tenho noção do dia de hoje, mas Tu sabes o dia de hoje para mim, Tu sabes o que o Senhor preparou para mim e eu quero chegar lá. E para isso o Senhor disse o quê? Eu ordenei os meus anjos para cumprir o quê? Tudo que eu determinei para preparar, para nós chegarmos, preparar não, para nós chegarmos no nosso destino, a qual Ele preparou. Você tem um destino em Cristo, irmão. Deus tem uma caminhada com você, você tem um destino. Né? E aqui na terra, não estou falando da eternidade não, de herdar a coroa prometida e nem ir para o céu não, eu estou falando que você tem um destino aqui, e a cada dia você precisa chegar no seu lugar, você precisa alcançar o que Deus tem, e o que Deus tem para você, e para você saber o que Deus tem para você naquele dia, começa lá. Homem espiritual vive das coisas espirituais. Homem espiritual vive de oração. Mulheres, homens que eu digo no geral, vive de oração. Se Deus é o teu guia, se o Espírito Santo é o teu guia, então você depende dele para caminhar. Se ele é aquele que te ensina, você depende dele. Se ele é aquele que te instrui, você depende dele. Então nosso primeiro passo é o quê? E muitas vezes nós negligenciamos, e quando nós negligenciamos essas coisas, irmãos, nós somos bloqueados no mundo espiritual. As coisas muitas vezes ficam bloqueadas no mundo espiritual até que a gente aprenda. Enquanto nós não aprendemos, a nossa visão fica limitada, ou às vezes não conseguimos enxergar nada. O mundo espiritual fica bloqueado. A gente começa a andar como o quê? Como uma igreja física, uma igreja religiosa, uma igreja que está buscando coisa terrena. E não tem noção por onde está andando, por onde está caminhando, o que está fazendo, onde precisa chegar. Não tem noção. A Bíblia diz que Deus tem princípio e fim. Ele não tem meio. Ele tem princípio e fim, filho. Amém? Os irmãos entendem? Agora nós vamos ver uma ação poderosa dos anjos. Não é do Velho Testamento, não. Uma que nós falamos em Hebreus, Novo Testamento, depois do avivamento, viu? Não foi antes do avivamento, não. Foi depois do avivamento da igreja, depois da renovação de Atos capítulo 2, lá da igreja. Anjos aparecem no nosso dia de hoje. Tem igreja que não gosta de entrar muito nessa dimensão espiritual, porque não entende, porque não compreende, ou às vezes porque não crê que é assim que se trabalha, que é assim que o reino funciona, que é assim que as coisas de Deus funcionam. Então muitas vezes eles têm um medo de chegar, começar a falar muito de anjos e achar que está entrando na idolatria de anjos. Aí não fala, não comenta, é como os dons do espiritual, começa a ficar frio dentro da igreja, começa a esfriar dentro da igreja, começa a não acontecer nada dentro da igreja, porque muitos não dão o valor, não alimentam o dom espiritual, não incentiva, não leva a igreja a viver os dons espirituais, a viver, porque sabe que é uma ferramenta que faz parte como é da edificação e do crescimento do corpo de Cristo. Você ficar só fazendo uma ferramenta, só batendo um lado só, irmãos, não vai chegar. Os dons espirituais é justamente para isso.
E não tem esse negócio, mesmo o menor, mas ele é significante, porque é do Espírito. Do menor ao maior dom que a palavra de Deus diz, é significante. É louvável, por quê? Porque é do Espírito. É a obra do Espírito Santo na igreja. E é para isso que serve, para edificar. O que é edificar? Construir as nossas vidas em Cristo de forma correta, de forma que a gente cresça na fé, cresça na graça, cresça no conhecimento, seja um bom cristão, seja uma boa testemunha, seja verdadeiramente um grande conquistador, como Deus diz. Os dons é para isso, é para nos edificar em todos os ensinamentos, ensinamento da família, ensinamento nos edificar como pai, nos edificar como mãe, edificar a nossa casa, né? Construir, fazer crescer. Por quê? Porque tudo isso, irmão, tudo que Deus faz em nós e através de nós, traz benefício de honra, de glória, de exaltação para o Senhor e para a sua igreja. A cada vez mais a igreja vai se tornando o quê? Gloriosa, não no orgulho e na soberba, mas gloriosa no quê? Nos seus feitos. Ela começa a atrair o mundo começa a olhar para ela. Por isso que Jesus disse: seja sal dessa terra, seja luz para este mundo, brilhe. Uma luz não pode ficar debaixo de uma cama, não pode ficar escondida. Ela foi criada para brilhar, para dar luz, para onde você entrar, as pessoas vejam: nossa. E mesmo que as pessoas não enxerguem a tua luz, você sabe que você está brilhando, que você está vendo o que está acontecendo nas trevas, mas para isso também. Muitas vezes você é a luz do Senhor, que quando você entra em um lugar de treva, é incrível. Você olha para o ambiente, você já percebe onde há trevas, aonde os teus inimigos se escondem, porque a Bíblia diz, irmãos, aonde há trevas, aonde a luz habita, as trevas são reveladas. Não tem para o inimigo. Aonde chega um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma luz verdadeira que veio, que ilumina de verdade, irmão, ela começa a perceber as trevas e o que nas trevas está acontecendo. E ali o Espírito Santo vai começar a conduzi-la de uma maneira eficaz para quê? Para ganhar, para transformar aquelas trevas em luz. E os anjos faz parte dessa obra da igreja, irmão. Faz parte desse crescimento da igreja. Lá em Atos, capítulo 12. Não, vamos lá em Salmo 103. Aí depois nós vamos para o capítulo 12 de Atos. Salmo 103. E como eu me alegrei, irmãos, quando Deus veio falar a respeito disso, não somente por causa de uma informação espiritual, não só por causa de uma direção espiritual, mas saber da preocupação de Deus pela sua igreja e do que Ele verdadeiramente deseja fazer na igreja. Saber que tem anjo à disposição, lutando, pelejando ao nosso favor. É isso que é maravilhoso, entender mais o cumprimento da palavra de Deus, mais e mais do que Deus verdadeiramente está fazendo e do que Deus está dispondo a nós, colocando a nossa disposição para cada dia vencermos. Salmo 103, versículo 20 e 21. Louvem o Senhor todos os anjos, os poderosos que executam seus planos e que cumprem cada um de suas ordens. Sim, louvem o Senhor os exércitos de anjos, o que servem e fazem a sua vontade.
Vamos lá no versículo 20 de novo. Louvem ao Senhor todos os anjos, os poderosos que executam os seus planos e que cumprem cada uma de suas suas vontades, seus propósitos. Então coloca agora, quero colocar você para imaginar e um pouquinho. Imagina você diante de uma situação, de uma causa que você precisa, seja lá social, seja lá da família, seja lá qualquer causa, seja ela financeira, né? Seja ela financeira, seja ela, como é que se diz, uma batalha, algo judicial, algo familiar, algo que você precisa, uma guerra que você está passando, aquela situação que você está orando, e você percebe que tem alguma coisa travando. Você já percebeu? Você já teve essa percepção? Mas meu Deus, já orei, eu jejumei, eu estou assim seguindo, né? Os princípios, alguns conselhos ali do pastor, estou seguindo ali, né, algumas orientações, estou seguindo ali, mas o que acontece? Parece que as coisas estão travadas, né? Parece que não vai, parece que continua, parece que não é assim, até parece que não é assim como a gente fala, porque é isso que o diabo faz, né? Quando as coisas estão travadas no mundo espiritual, totalmente travadas no mundo espiritual, o que acontece? E a gente começa a bater na porta, a porta não se abre, daquela impressão do que? Não, parece que não é bem assim não, acho que não funciona desse jeito. Eu acho que é um exagero de jejumar, parece que é um exagero de orar. Irmão, tudo isso faz parte, é uma receita, você tem que tentar de tudo. É por isso que é bom você aprender de tudo sobre a palavra de Deus, como que verdadeiramente o reino espiritual funciona. Não funciona só de fé, não funciona só, não funciona só de campanha, não funciona só disso aí não, de oração, de jejum não. Tem algumas ferramentas que a gente precisa entender que ela é necessário para agir também no mundo espiritual. E uma das coisas é dos anjos. Lembra-se de Daniel? Quem já leu Daniel capítulo 10 lá, né? Quando Daniel orou, Quando Daniel orou, o que aconteceu? Quando Daniel orou, o que aconteceu? Deus enviou um anjo a Daniel e disse a Daniel: Daniel, desde o primeiro dia eu ouvi a tua oração. Ele não disse que ouviu depois que ele disse desde o primeiro dia. Sabe, quando você dobrou o teu joelho e você lançou as tuas primeiras palavras, começou a orar a respeito de Israel, começou a orar a respeito de Jerusalém, começou a orar a respeito do povo e a causa do povo, eu já ouvi a tua oração, já tinha ouvido a tua oração. Mas olha o que Deus diz: mas Daniel, quando eu enviei um anjo, ele encontrou o quê? Uma batalha, o rei da Pérsia. E o que ele quis dizer, rei da Pérsia? Ele quis dizer uma potestade, um principado que agia naquele estado, que agia naquele local, que agia naquela região que Daniel estava, e estava bloqueando o mundo espiritual, estava bloqueando a oração de Daniel, estava ali interrompendo a oração de Daniel, como é que se diz, a resposta, nem é a oração, que a oração Deus tinha ouvido já, era a resposta chegar a Daniel. E o anjo fala: olha, mas o rei da Pérsia estava impedindo, foi necessário até buscar, o mestre, como é que se diz, o general dos anjos foi obrigado a buscar Miguel para vir para a luta, porque os anjos que foram enviados ali encontrou uma batalha, e a Bíblia diz que foi obrigado a chamar o general, o anjo da batalha. E Miguel veio com toda a força e destruiu toda a comissão e deu a resposta a Daniel. Essa foi uma batalha. Isso é para a gente entender como os anjos funcionam. Mas nós estamos vivendo no Novo Testamento, irmão, a mesma coisa. Várias passagens na Bíblia tem uma ação de anjos.
Vamos ver lá em Atos, capítulo 12, versículo 1 e 11. Rapidinho. Vamos ver lá em Atos, depois do avivamento, depois do Pentecoste, os anjos funcionaram para a igreja. Atos 12. Vou ler lá do versículo 1 ao 11, né? Atos 12, versículo 1 ao 11, para a gente poder entender um pouco a história. O martírio de Tiago e a prisão de Pedro, né? Por essa época, o rei Herodes Agripa começou a perseguir violentamente algumas pessoas da igreja. Mandou matar a espada Tiago e o irmão de João. Quando Herodes viu quanto isso agradava aos judeus, também prendeu Pedro durante a celebração da festa dos pães sem fermento, das festas dos pães sem fermento. Depois lançou na cadeia, sob a guarda de 4 escotas, cada uma com 4 soldados. A intenção de Herodes era apresentar Pedro aos judeus para julgamento público depois da Páscoa. Enquanto Pedro estava no cárcere, enquanto Pedro estava preso, enquanto tudo estava bloqueado, tudo estava algemado, tudo estava encadeado, a igreja orava. A igreja orava. Amém? A igreja orava fervorosamente a Deus por ele. A igreja estava em intercessão por Pedro. Vamos lá adiante. E na noite antes de Pedro ser levado ao julgamento, ele dormia, preso com 2 correntes em 2 correntes e entre 2 soldados. E outros montavam guarda na porta da prisão. De repente, uma luz intensa brilhou na cela, e um anjo do Senhor apareceu, tocou no lado de Pedro para acordá-lo e disse: apressa-te, depressa, levanta-te. E as correntes caíram dos pulsos de Pedro. Então o anjo lhe disse: vista-se, calce a sandália. E Pedro obedeceu. Agora vista a capa e siga-me, ordenou o anjo. Pedro deixou a cela, seguindo o anjo o tempo todo, porém pensava que era uma visão, sem entender que era real o que ocorria. E passaram o primeiro e o segundo posto de guarda, e quando chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o portão se abriu sozinho para eles, e os 2 passaram e foram encaminhados ao longo da rua, até que subitamente o anjo o deixou. Por fim, Pedro caiu em si. É verdade mesmo? Disse ele: o Senhor enviou o seu anjo para me salvar daquilo que Herodes e os seus judeus planejavam fazer. Está entendendo, irmão? Dá uma glória a Deus aí. Vamos dar uma salva de palmas para Deus? Você está vendo como Deus pensa? Que o anjo não é coisinha, não é aquele bonitinho
né? Que a gente vê, coisa linda, anjo. Eu queria ver um anjo, deve ser lindo. Irmão, anjo não é para se ver que ele é lindo, não. Ou ele veio para te trazer mensagem, ou ele veio para te, como é que se diz, para te trazer uma mensagem, ou ele veio muitas vezes para te querer guardar, ou ele está vindo na situação do quê? De guerrear ao seu favor. E ele está a favor de quem? Como que foi que esse anjo foi parar lá? A igreja. Deus respondeu por quê? Porque a igreja estava orando fervorosamente pela vida de Pedro. Então, quando nós estamos orando, amado irmão, a batalha é travada. Anjos, exércitos poderosos vem a caminho, vem com tudo e abre o teu caminho, e abre e quebra tudo que está travado, e destrói tudo que está pelo meio do caminho. Ele ajuda a gente nessa guerra, nessa batalha, assim como diz o salmista Davi, né? Lá no Salmo 91, o salmista diz o quê? No versículo 9 e 13 diz o quê? Os anjos do Senhor acampam ao redor daquele que os teme, e guarda, e livra-o de todo mal. Não é isso que a palavra do Senhor diz? Está lá em Salmo 91, no versículo 9 e 13, ele diz o quê? Se vocês se refugiarem no Senhor, e se fizer do Altíssimo o seu abrigo, nenhum mal o atingirá, nenhuma praga o aproximará de sua casa, pois ele ordenará os seus anjos que protegem onde quer que você vá. Ele guarda os teus caminhos. Glória a Deus. Ele guarda os teus caminhos. Ele disse aqui, ó, no versículo 9, diz o quê? Que nenhuma praga o Senhor Altíssimo. Aqui não está falando que Deus guardará, não. Quem guarda a gente, a nossa casa de toda praga, são os anjos. Aquele que se refugia no Senhor, aquele que teme ao Senhor, aquele que crê no Senhor, Ele dará ordem aos seus anjos, para que praga nenhuma, para que mal nenhum, para que dardo nenhum, para que arma forjada nenhuma, para que nenhum plano, nenhum tipo de pensamento, nenhuma armadilha que Satanás esteja preparando para você no dia a dia, esteja preparando para a tua vida, não prosperará. Por causa do que, amado irmãos? Fato! Por causa dos anjos. Que guarda teu caminho, né? Salmo 34 é a mesma coisa. Vai lá no Salmo 34, versículos 6 e 7. Aleluia. Sou inocente, mas ele me chama de... É o 34. Isso. Sou inocente, mas eles me chamam de mentirosa. Minha dor é cruel, embora eu não tenha pecado. Diga não. Desculpa, irmão, estou lendo em Jó. Opa, espera aí, está alguma coisa errada aqui, né? É Salmo 34, estou lendo em Jó 34. Mas a visão vai se abrindo. Clamei ao Senhor e em meu desespero, e Ele me ouviu. Livrou-me de todas as minhas angústias, e o anjo do Senhor é guardião, e ele cerca e defende os que o temem. Então ele está falando o quê? Que ele só não guarda, não. Então essa imagem de anjo só viver de segurança para a gente, não, ele não é só guardião, não. Ele defende, ele luta, ele peleja contra a artimanha do inimigo, contra a tua vida, contra a tua casa, contra os teus filhos. Então quando você for orar,
Ore mesmo, diga ao Senhor, se você tem alguma coisa para ele fazer, para que ele busque, para que ele faça, para que ele ali, faça. Senhor, destrua, o que está acontecendo no mundo espiritual? Eu tenho orado, eu tenho clamado, Senhor. Trave um argumento, irmão. Você não está reclamando com Deus, você não está sendo insatisfeito com Deus, você não está murmurando, você está travando um diálogo com o Senhor, você está conversando com Deus. Deus precisa, Senhor, preciso do que está, Senhor, acontecendo, o que eu preciso fazer mais? Senhor, estou orando pelo meu filho, e o meu filho, aparentemente me parece que as coisas não estão, Senhor, ocorrendo. O que eu preciso fazer mais? O que o Senhor quer que eu faça mais? Aonde está o segredo? Senhor, mostra para mim. Como disse Davi, o que Davi disse? Senhor, abre os meus olhos para que eu enxergue os teus caminhos. Para que eu enxergue os teus caminhos. É aí onde entra, irmãos, a gente viver ali, buscando os dons do Espírito Santo, ali, buscando ali, entendendo do Senhor a respeito. Para quê? Para que o Espírito de sabedoria, de visão, de revelação, entre em uma causa dessa, manifeste na tua vida e diga por causa disso, e te mostre a razão e o motivo, porque lá em Jeremias 33 está escrito, vamos lá para finalizar, Jeremias 33, deixa eu achar no Jeremias aqui, que parece que ele foi dar uma voltinha. Jeremias, cadê você? Jeremias 33. Busca-me, né? Busca-me. Busca-me. Peraí aqui. Jeremias. É o versículo que diz. É onde? Versículo 3. É isso mesmo, versículo 3. Pergunta-me e eu te contarei as maravilhas e segredo que vocês não sabem a respeito do que está por vir. Em outra linguagem, eu gosto da outra linguagem, né? Uma outra interpretação diz que eu buscar-me-ei e eu te revelarei as coisas ocultas e firmes que não sabes. Então é isso, irmão. O Espírito Santo de Deus está aqui para isso. Quando você questiona, Ele sabe que você não está murmurando, Ele sabe que você não está se lamentando, Ele sabe que você não está tendo uma atitude insatisfeita, Ele está sabendo que você quer saber, que você quer entender como lidar com a causa, como lidar com aquela situação, como lidar com aquela dificuldade, de lidar com aquele propósito que não está indo, que não está caminhando, que você não está conseguindo chegar, que as coisas estão presas, que as coisas estão amarradas. Quantas e quantas vezes Jesus foi um grande exemplo, irmão. Os apóstolos foram um grande exemplo, onde o espírito de discernimento, de visão, de revelação atuava na igreja, atuava em Cristo, atuava como é que se diz, na vida dos apóstolos, na vida da igreja. Pedro teve várias visões, se a gente for ver, várias direções. Paulo também teve várias visões.
O Espírito Santo atuava ali com visão, com revelação no seu ministério. Por quê, amado irmão? Porque a Bíblia diz em Gálatas que a gente não consegue. Nós não vamos conseguir. Somente o homem espiritual, somente o ser espiritual é capaz de entender e compreender e saber do mundo espiritual. E Deus não quer ocultar isso da gente. Ele tem prazer em te revelar algo. Ele só quer que você busque. O que o apóstolo Paulo fala a respeito dos dons? Busque com zelo, busque com vontade, busque com entusiasmo. Os dons, os melhores dons, busque. Por quê, amados irmãos? Porque isso edifica a nossa vida. Edificar o que é? Constrói a nossa vida melhor. Vai colocando tudo o que a gente precisa com uma construção na vida espiritual, na vida familiar, na vida financeira, em todas as áreas. Ele vai construindo e vai dando crescimento para que isso faça o quê? Cresça. Não é para a gente falar que eu tenho um dom da sabedoria, eu tenho um dom de revelação, eu tenho um dom de discernimento, olha, eu sei de tudo a respeito de Deus. Não, irmão. O dom do Espírito é para um propósito. Não é para encher o homem de glória, nem encher o homem de orgulho, de soberba, não. É para encher o homem, para dar ferramenta para a igreja, para um propósito do corpo de Cristo, de edificar e crescer no conhecimento e na graça. Quando a gente fala em graça, nós estamos falando em feitos. A gente não fala em graça, somente uma palavra bonita, graça, que coisa bonita, graça. Mas muitas pessoas não sabem o que é graça. Graça é favor. A gente cresce no favor de Deus. A gente cresce no favor de Deus. Amém? Então vocês precisam saber como se utilizar dessas ferramentas. Peça a Deus. Está numa batalha, numa causa que só você sabe, que você sabe que está ali meio atrapado. Fala para Deus. Em nome de Jesus, papai, como a tua palavra. Pegue a palavra de Deus, irmãos. Pai, está escrito em Hebreus 1,14. Que o Senhor dá ordem aos teus anjos, os anjos estão à disposição como é que se diz? Dos herdeiros da salvação. Em nome de Jesus, põe ele diante de mim, vai na minha frente, para que eu possa chegar no caminho que tu preparaste para mim, para que eu possa herdar, para que eu possa possuir, para que eu possa tomar posse daquilo que o Senhor preparou. Mãe dos teus anjos, traga da batalha, quebra essas correntes, faça como Pedro, me tira da cadeia, quebra a algema, me conduz para fora. Esse dia eu fiz essa oração, porque quando Deus me deu essa palavra, eu falei: Jesus, não faça comigo não, que depois eu peço. E eu falei para o Senhor, quebra a cadeia. Eu não vou ficar aqui esperando, não vou ficar aqui chorando, não. Senhor, quebra as cadeias, manda os teus anjos à disposição, põe os teus anjos para trabalhar a favor de mim. Eu sou a tua igreja, eu sou o corpo de Cristo. Quebra essas algemas, quebra, me tira do meio dessas cadeias, me leva para o lado de fora. Tem que salvar, irmão. E Deus não vai ficar triste com você, não. Deus vai olhar falando, é isso mesmo. E você não está tendo uma postura arrogante, prepotente diante de Deus, não. E nem uma postura de, como é que se diz, que você é privilegiado, e nem como é que se diz que você está abusando, não. Você está vivendo o que a palavra de Deus diz, mandou você viver. Então você sabe como que funciona o reino do Espírito, e você não pode continuar enganado, continuando com as suas vidas travadas, continuando com a sua vida obscura, continuando a sua vida somente no, né? Como disse lá em Ezequiel, só entrando até o calcanhar nas águas. Você tem que mergulhar, irmão. Deus te chamou para você ir profundo, para você ir até chegar à mágoa.
Onde teus pés não tocam mais, o Espírito te leva para onde Ele quer, como a Bíblia diz. O Espírito é como o vento, Ele conduz a igreja, o povo dele, e leva para onde quer. E ninguém sabe para onde vai. Mas se vai para um lugar seguro, vai. Que vai para onde Deus quer, vai. Que vai atingir o propósito que Deus quer que você atinja, vai. É para lá que o Espírito Santo vai te conduzir. Para que todo o propósito de Deus, todo o plano e propósito de Deus se cumpra na tua vida. Amém, irmãos? Amém. Então, quando você for orar, faça aqui na igreja: Senhor, acabei de entender, Senhor, a tua palavra. Então, em nome de Jesus, se está me faltando isso ainda, então, Senhor, põe à disposição teus anjos guerreiros e destrava todo o meu caminho. Destrava a minha vida, a minha visão espiritual. Destrava o que está acontecendo nas regiões celestiais, o que está travado nas regiões celestiais. Destrava, Senhor. Vamos ficar de pé. Destrava. Você viu o que aconteceu com Pedro? Fala a verdade. Já pensou acontecendo isso com você? Quando você menos espera, você tem alguém preso lá, injustamente. Quando a gente diz injustamente, irmão, preso espiritualmente injustamente, como? Porque o diabo ele faz tudo que é injustamente. Ele trabalha na ilegalidade contra o povo de Deus. Entendeu? Então ele está injustamente prendendo, amarrando, obstruindo a tua vida. Então o que você faz? Senhor, mais uma vez Satanás perdeu essa batalha. Ordena teus anjos em nome de Jesus e quebra as algemas e me tira lá de dentro dessas cadeias, me leva para fora, me leva para a liberdade, em nome de Jesus. Eu já creio. Sabe no que eu creio? Quando Deus dá uma palavra para a gente, irmão, ela não serve só de uma informação, ela não vem só para nos informar, para acrescentar conhecimento, não. Deus, quando nos dá uma palavra, não vem só para acrescentar conhecimento. Deus está dizendo assim: olha, a partir de hoje é assim que vai ocorrer. Meus anjos estarão à disposição e vai batalhar e guerrear pela tua causa. Viu? Deus ordenou o seu grande exército, irmão, e nós não estamos nessa guerra aqui sozinhos. O Senhor está do nosso lado, Jesus está do nosso lado, o Espírito Santo está do nosso lado, e os anjos do Senhor estão do nosso lado, para chegarmos, como Ele disse, para chegarmos no lugar que o Senhor nos prometeu. Para que Deus, os anjos, é para que Deus cumpra o seu propósito. Amém? Feche os teus olhos, papai, em nome de Jesus. Eu creio, Senhor, e nós podemos sair daqui nesta manhã te bendizendo, te exaltando, te engrandecendo, te dando todo o valor, toda a honra, toda a glória de vida. Senhor, em nome de Jesus, por causa, Senhor, das tuas promessas, por causa da tua palavra e das tuas promessas. Obrigado por abrir a nossa visão, Senhor, o nosso entendimento nesta manhã, mais um dia, papai, para, Senhor, desfrutarmos daquilo que tu tens preparado para nós. O Senhor disse que comeremos o melhor nesta terra. Ah, Senhor, em nome de Jesus Cristo, por isso, papai, nesta manhã eu já creio que o Senhor deu ordem aos teus anjos poderosos, ao teu grande exército, aqueles que são guerreiros, aqueles que nunca voltaram de uma batalha, Senhor, sem a vitória, em nome de Jesus Cristo, aquele que sempre venceu e sempre vencerá, Senhor, em nome de Jesus Cristo, e que toda a arma do inimigo forjada, toda a armadilha de Satanás, tudo que estava travado, tudo que estava algemado, tudo que estava preso, tudo que estava nas trevas, tudo que estava obstruído, papai querido, em nome de Jesus, tudo que estava embaraçado, pelo poder do nome de Jesus Cristo, seja desfeita, que os teus anjos vá ao nosso caminho e prepare e nos leve, Senhor, a um lugar que tu prometeu de nós chegarmos, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Leve a nossa vida, leve a tua igreja, leve a tua família, leve a nossa família, leva os nossos filhos, leva, Senhor, as nossas finanças, leva-nos, Senhor, ao caminho que tu prometeste, ao caminho de vitória,
vitória, onde, Senhor, nós e a nossa casa servimos ao Senhor, aonde, papai, nós, Senhor, tu prometeste que comeria o melhor dessa terra. Leva-nos, Senhor, pelo poder do nome de Jesus Cristo, Senhor, destrua, Senhor, em nome de Jesus, a partir deste dia, entra nesta guerra, entra nesta batalha, em nome de Jesus, e mostra, Senhor, que aquilo que o Senhor nos prometeu, o Senhor nos garante, que somos em Cristo mais que vencedor, e que todas as coisas nós podemos naquele que nos fortalece, que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Mostra, Senhor, a importância dessas ações, desses ministros espirituais, a importância desses anjos atuando no reino do Espírito, atuando a favor dos herdeiros da salvação, atuando a respeito da igreja, a respeito do corpo de Cristo, Senhor, em nome de Jesus, e nós possamos ver as tuas maravilhas acontecendo no meio do teu povo, os teus milagres, as tuas maravilhas ocorrendo em nome de Jesus. Aleluia. E no final, como testemunha do Senhor nessa terra, possamos te dar honra, glória e louvor em nome de Jesus, e declararmos que até aqui nos ajudou o Senhor em toda a batalha, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe a igreja. Viva, irmãos, em toda a maravilhosa que Deus vai fazer.